Viva o samba, viva o samba, viva a sexta-feira, a partir de agora no ar, donos da bola, e a gente fala, é claro, do Cruzeiro, esse pontinho de ontem, a gente fala daqui a pouco, esse pontinho de ontem pode ser o ponto da salvação. Rápido intervalo, daqui a pouco comigo, Elton Novaes, Thiago Valu, Thiago Fernandes e Thaís Santos, donos da bola, bombando na tela da Band, até já.
Presta. Ah, esse pontinho do Cruzeiro, vem cá, me dá KTO aqui, eu preciso falar de KTO. O jogo mais importante do ano, muito mais importante do que o Atlético contra o São Paulo, do que o Cruzeiro, por exemplo, contra o Botafogo, do que o Palmeiras, do que o Flamengo final de semana. É o jogo da KTO. Convocados KTO, dia 8 de dezembro, no Mineirão, no gramado do Mineirão, e você que está do outro lado pode jogar em um dos times. Eu sou treinador, eu já fui um ótimo jogador. Hoje eu aposentei, vou de treinador. No outro é o time do Lélio Gustavo. Você pode jogar no meu ou no do Lélio. Basta você, que ainda não tem cadastro na KTO, tem mais de 18 anos, faz o cadastro, kto.com, use o cupom JOGOKTO, JOGOKTO. E aí, depois é só torcer para ser um dos 10 escolhidos, 10 convocados, para no dia 8 jogar no Mineirão com a gente. Então, grandes feras do rádio, da TV, da internet, os embaixadores KTO, todos estarão lá. E eu lembro que o jogo terá transmissão pelo YouTube com narração, reportagem, comentários. Uma grande festa dia 8 de dezembro no Gigante da Pampulha. Vem com a gente, maiores de 18 anos e sempre bom destacar. Jogue com muita responsabilidade. Falando em jogo com responsabilidade, o Cruzeiro até que teve, mas é um ataque inoperante. Inoperante, 26 finalizações, fez um gol. O adversário, 6. Fez um gol, aí eu estou falando de eficácia e eficiência. Mas, entretanto, antes, porém, o Cruzeiro foi lá e abiscoitou um pontinho. Lances na tela, a gente conta tudo a partir de agora. Começo com o Valuzeiro que está aqui. O Valu, eu até fiz um vídeo lá no meu canal que parece que essa agonia é interminável. Essa agonia do Cruzeiro de não resolver logo vai minando a saúde do cidadão. Eu acabei de ler a mensagem que você me mandou de madrugada. Vai minando a saúde do cidadão que torce, do cidadão que trabalha e vai minando a saúde de todo mundo. Ontem, mais uma vez, como perde gols e quase venceu, mas não venceu mais uma vez por causa também do pênalti perdido. Mas 26 finalizações contra 6 e o jogo empatado. E aí, Valuzeiro, boa tarde. Boa tarde para você, boa tarde, Elton, Thaís, Thiago, telespectadores. Esse é o Cruzeiro 2023 do campeonato dos bons jogos, mas que não conquista os pontos. E isso passou por todos os treinadores. Sempre estive convencido de que o principal responsável por jogos iguais aos de ontem, que o Cruzeiro joga melhor e não consegue conquistar a vitória, é realmente o elenco e principalmente quem montou o elenco, né? O elenco não veio para a toca da Raposa por livre e espontânea vontade. Mas o Cruzeiro não jogava dessa maneira como jogou no dia de ontem, para mim, desde a rodada 20, quando jogou contra o Corinthians e também não venceu no Mineirão. Muito volume, muitas chances criadas, goleiro trabalhando, bola na trave, enfim, pelo menos para mim, desde a rodada 20, naquele jogo contra o Corinthians, o Cruzeiro não jogava da maneira que com 10 minutos de jogo, o Cruzeiro já tinha 6 oportunidades contra 0 do Atlético Paranaense. Com 30, o Cruzeiro tinha 10 finalizações contra 0 do Atlético Paranaense. Mas, mais uma vez, parou na trave, parou no goleiro Bento, parou também na ineficiência do Bruno Rodrigues ao cobrar o pênalti, uma situação até que com certeza você vai falar depois mais detalhadamente. Enfim, este é um ponto, por conta da situação que o Cruzeiro ia perdendo a partida, ele salva um ponto. É aquele pontinho que o Rogério Ceni até falou que gostaria que o Bahia salvasse lá naquela partida em que foi derrotado contra o São Paulo. Mas a grande verdade para mim é que o Cruzeiro perde uma oportunidade de ouro de praticamente fechar essa situação da luta contra o rebaixamento. E esse pontinho conquistado no final, a gente vai ver mesmo a importância dele após as próximas 2 rodadas. Tanto o ponto conquistado ontem, Thaís, como também a vitória para cima do Goiás. A gente vai realmente notar a importância desses 4 pontos em 6 possíveis agora, de repente na próxima rodada, diante do que acontecer, porque é impressionante a ineficácia do Cruzeiro para fazer, mas com o mínimo ou com a mínima qualidade, hora do Bruno Rodrigues, hora do Matheus Pereira, ainda assim, 4 pontos em 6, 8 em 12, Thaís. Boa tarde, gerente do meu banco.
Boa tarde para você, HG. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Hoje eu tô mais social, mais normalzinha por aqui, né, gente? Vamos lá. Eu acho que analisando, ontem o resultado contra o Atlético Paranaense, acredito eu, que se tornou ruim pelo pênalti perdido. Porque o torcedor, ele se viu muito perto desses 3 pontos e a gente sabia o que isso poderia significar. Poderia colocar o Cruzeiro numa situação de estar praticamente livre de qualquer risco de rebaixamento. Claro que teria que esperar um pouco para isso ser matemático, para ser confirmado de fato, mas o Cruzeiro ficaria muito perto disso com uma vitória ontem no Mineirão. E aí você pega o roteiro do jogo, poxa, teve tão pertinho ali nesse pênalti, o Bruno acabou desperdiçando, e aí o torcedor sai de fato com esse sabor amargo ali do Gigante da Pampulha, como não poderia ser diferente. Mas se a gente pega esse recorte que você colocou da vitória contra o Goiás lá, no momento em que o Goiás ainda tinha chances, não estava matematicamente rebaixado como está agora, e aí você pega um pontinho contra o Atlético Paranaense, que é um time muito superior ao Cruzeiro, né? Mas tava numa preguiça? Tava, realmente, mas é superior tecnicamente. Se a gente projetasse esse jogo antes, o Atlético Paranaense leva melhor nesse quesito. Eu acho bons resultados. E quando eu disse aqui que eu não acreditava na queda do Cruzeiro, e eu continuo sem acreditar na queda do Cruzeiro, ainda mais depois desses resultados, principalmente porque a gente tem que pegar o seguinte: por toda a incompetência que o Cruzeiro tenha tido ao longo do campeonato inteiro, com exceção das primeiras rodadas, eu acredito que 2 equipes são mais incompetentes do que o Cruzeiro nesse momento. O Goiás, que já foi, e o Bahia, que eu acredito que vai ser a quarta equipe rebaixada. Então, claro que esse campeonato tá uma loucura, não tá dando pra gente prever nada, o Cruzeiro tem que fazer a sua parte ali dentro de campo para escapar 100%. Mas eu acredito que o Cruzeiro escapa não pela competência do Cruzeiro, mas pelo fato de Goiás e Bahia, neste momento, serem mais incompetentes do que o Cruzeiro. E que isso vale também, não é o assunto do momento, vale também lá para cima, né, para o título, né? Quem conquistar, e a gente não sabe quem será, mais por incompetência do Botafogo do que propriamente por muita competência dos adversários. Thiago Fernandes, o monopólio da informação, um pontinho ganho ontem. Eu seria capaz de apostar hoje na KTO.com que o Cruzeiro não cai. Foi o ponto da salvação, HG. Também acho pra que mim, foi. com os 45 pontos... Aqui. Não, é que, de fato, para mim, com os 45 pontos, não cai mais nesse Campeonato Brasileiro. E aí, não é otimismo demais, otimismo em exagero. É que eu acho que os times que estão atrás, eles não conseguem chegar a 45 pontos faltando 2 rodadas. O Bahia para chegar em 45 pontos, precisaria vencer mais um jogo e empatar o outro. O Vasco precisa vencer um dos 2 próximos jogos. Eu acho que o Vasco não vence nenhum. O Santos precisa empatar os 2 que faltam. Eu acho que o Santos não consegue nem empatar. Então, sinceramente, por tudo que os times têm apresentado em campo, 45 pontos, para mim, é o suficiente para se salvar nesse Campeonato Brasileiro. Então, para mim, esse empate do Cruzeiro foi o empate da salvação. E aí, HG, queria exaltar 3 situações do jogo de ontem. Primeiro, o gol do Atlético Paranaense, marcado pelo Vitor Roque. Um gol que tem nome e sobrenome. Além de Vitor e Roque, tem o Alexandre Matos. Ele tem uma importância muito grande por levar o Vitor Roque da forma como levou para o Atlético Paranaense. Então, para mim, tem nome e sobrenome. Extremamente importante. Além disso, HG, eu queria enaltecer Matheus Pereira, que está jogando muita bola, fez um golaço, um belo gol no jogo de ontem. E a situação do Bruno Rodrigues. Pô, cara, ele publicou hoje que houve pessoas que reclamaram com ele, com a família dele, aliás, depois que ele perdeu. Sendo bonzinho, xingaram a família dele depois que ele mas acabou não foi a fazendo maioria, gol. Não, né, gente? No E aí, estádio, não. Sim, mas independentemente de não Cara, ser a mas maioria, ele não bateu pode boca fazer. com o torcedor, Seja um, que seja muito meio. ruim. Pode ser meia pessoa, ela não pode fazer isso. Então, cara, xingar familiar de jogador, de um cara tão importante pro Cruzeiro quanto é o Bruno Rodrigues nessa temporada, se xingasse qualquer outro, podia ser o Wesley, que não tá jogando nada, já tava errado. O Bruno, cara, assim, onde que esses caras estão em 2023? O que eles estão acompanhando? Provavelmente Bocha e não o Cruzeiro, porque o Bruno Rodrigues é disparado o melhor jogador do time. Aqui, o Stefano que estava no estádio, né? Percebeu? Fica a turminha da tribuna ali, próximo, né? Ou próxima, que é a turma,
próxima dos familiares dos jogadores. E o Popó tá me dizendo aqui no ponto que é a turminha da tribuna ali. E fica ali tomando uma e tal. Você lembra e aí onde? começa a encher o saco e importunar. Agora, independentemente de qualquer coisa, Bruno Rodrigues, ouve o pai só uma vez. O pai que eu tô dizendo eu. Ouve o pai uma vezinha só. Cara, não bate boca com o torcedor, não. Eu sei que enche o saco. Eu sei que tem hora que você quer fazer muito mais do que simplesmente bater boca e tal. Mas não vale a pena não, cara. Sabe por quê? Porque no final das contas você fica pistola da vida. Aí depois junta com esse aborrecimento com seus familiares. Aí, isso aí, ó, sinceramente, ó, aqui, Então, mas... aqui, sinceramente, eu acho que isso foi o gatilho. Pra... Já tava... Não, Eles, eu perguntei, não é não. não é não? Não. Mas vai. Eu não vou cravar, não. Acho Mais que pra pode. frente a gente vai ver. Acho que pode ser que saia. Acho que a situação Eu não hoje, sei, eu acho que diria foi que é gatilho. provável que ele saia do Cruzeiro. Ô, Elton, você mas que é acho meu que isso não guru. foi gatilho, não. Isso aí eu acho que tem peso. Boa tarde para todo mundo. Eu acho que tem peso na hora de uma decisão. A forma De que menos se foi a o decisão jeito... tivesse sido tomada já, né, Elton? Esse é o ponto. Eu acho que a decisão já está não, tomada, então, gente. às vezes pode ter sido tomada. sim. Enfim, gente, mas a gente não tem como Não tem. estar dentro dessas Não situações. tem, não tem. Então a gente tem que fazer uma análise em cima disso que a gente está vendo. E o que a gente viu ontem foi uma vaia desnecessária para um jogador que tem sido tão importante para a equipe do Cruzeiro ao longo da temporada. Então, a forma imbecil que algumas pessoas que estavam ali, o Everton lembrou aí, que é a turma que fica ali na área mais nobre, né, do Mineirão, me lembrou Vanderlei Luxemburgo, como ele tratava o pessoal do antigo Parque Antártica, a turma do amendoim. É o Scolari, não? Não, o Felipe Foi o Vanderlei? Foi o Vanderlei Todos, Luxemburgo. né? Vanderlei A turminha Luxemburgo era que insuportável. apelidou o termo turma do amendoim. A turma do amendoim, mais uma vez, porque essa turma do amendoim, ela existe para todos os clubes. Aconteceu isso com Arana no Atlético. Recente Arana! Paulinho. Não, mas o Arana, gente, a esposa dele, junto com o filho, foi atacada por torcedores do Atlético, por parte de torcedores do Atlético. E agora o Bruno Rodrigues! Bruno Rodrigues! Ô, gente, Se não é por ele, tinha caído já. Tão de brincadeira, a quantidade de pontos que esse cara levou ao Cruzeiro, errar pênalti, faz parte da vida. Pensa você, no seu trabalho, comete um erro. O seu chefe não xinga você não, mas uma pessoa na rua vai xingar seu familiar. Se ponha no lugar das outras pessoas, empatia num momento desse. O que a família do Bruno tem a ver com o fato dele errar um pênalti ou acertar? Nada a ver, nada a ver. Agora, Você acha que vaiaram ele? Porque o Popó tá dizendo aqui que acha que não vaiaram ele, não. Foi a substituição. Não, ali do jeito que foi, da forma que foi, pela forma que ele agiu, eu vejo como uma vaia direcionada a ele. Enfim, gente, a gente fica tentando algumas discussões que essas não tem como a gente mensurar e alfinetar para cima. Porque ela é um recorte que nós temos da saída dele e as câmeras da detentora nem chegou a filmar o momento da discussão. Filma a hora que o Oliveira, se eu não me engano é o Oliveira, tá puxando ele e colocando ele de volta ao banco e depois vem os relatos que houve uma discussão com torcedores. Então a gente associa. Teve vaia? Pode ser para substituição ou para a saída dele, que foi logo depois dos pênaltis, do pênalti. E ainda vem a discussão direcionada da turma do amendoim, então isso pode causar. Sobre competência, só me prolongando aqui, eu acho que esse Cruzeiro de hoje, para o recorte que nós temos, ele é competente sim. Por esse trabalho que está sendo feito da dupla Fernando Seabra e Paulo Autuori, ele é competente sim. Porque em 12 pontos, não é isso, Alô? 12 pontos? Em 12 pontos, 8 foram conquistados. Aí eu peço para o torcedor do Cruzeiro dar um passinho atrás na tabela e naquele momento, quando estava tendo a saída do Zé Ricardo para a entrada do Paulo Autuori junto com o Seabra, que ele faça uma reflexão, que a gente pensasse assim, nos próximos 4 jogos estarão em disputa 12 pontos. Eu falo com você, esse time do Cruzeiro vai conquistar 8. Eu pergunto para você, você naquele momento acreditava que isso poderia ter acontecido? Não. Então o trabalho que está sendo feito agora, nesse recorte de 4 jogos, é de competência. É muito bom. Ó, e você, torcedor do Cruzeiro, eu só peço para que você firme o seu, todo o seu, a sua mente, a sua concentração no que eu vou dizer agora. O Cruzeiro, para mim, se salva, tá?
não deixa ninguém surfar nessa onda, não. Porque senão o Bruno Rodrigues já tinha caído. Vem na minha. Se não fosse o Bruno Rodrigues, não subia ano passado e tinha caído esse ano. Até que não subia ano passado, até que não, porque o Cruzeiro foi com sobra. Mas já teria caído esse ano. Valor, Léo Gomide está te assistindo. Grande Nosso abraço irmão pra ele. de Meu alma irmão. e coração. Eu chamo ele de o Pequeno Príncipe. Pequeno Príncipe, disse aqui, ó. Cruzeiro é o segundo time mais ineficaz / ineficiente ofensivamente do campeonato. Considerando todas as finalizações que acertaram o gol durante o campeonato, Cruzeiro deveria ter 45 gols e não 35. Informou Léo Gomide, o homem dos números. Grande matemático, o novo Oswaldo Souza. Ele é absurdo. Eu só queria falar assim, é preciso, pelo menos eu estou colocando em hipóteses diferentes, tá? O que foi feito com relação à família do Bruno é um absurdo, não pode acontecer. Já aconteceu, inclusive, com a família do Guilherme Arana, como bem lembrou o Elton. A vaia ao Bruno Rodrigues, eu não sou capaz de conceituar essa vaia. Eu acho que o torcedor do Cruzeiro, ele tem o direito, ele tem o entendimento da importância do Bruno. A penalidade, o torcedor questiona, inclusive eu, por que o Bruno não cobrou da forma como cobrou contra o Internacional, por exemplo, e contra o Vasco? Ele mudou o jeito da cobrança. E o torcedor do Cruzeiro sabe muito bem o que tem passado nos últimos 4, 5 anos. É um momento difícil e outra coisa, jogador de futebol, o próprio Paulo Autuori falou, ele não disse bem com essas palavras na coletiva, mas jogador de futebol tem que estar pronto para ser vaiado sim. Grandes atletas, grandes jogadores, Ronaldo Fenômeno, Alex, o principal jogador que eu vi na história, foi Fábio. foi vaiado pela torcida do Cruzeiro. Então, aqui, ou onde quer que ele jogue, em outro clube no Brasil, se ele for para outro clube, ele pode ser vaiado em algum momento. E aí ele, na minha opinião, não pode agir da forma que agiu à beira do campo. Repito, para alguém não cometer o equívoco de colocar. Eu estou colocando o pote. Em um pote. O que foi feito com a família dele é um absurdo, não pode acontecer. Agora, vaia, eu não vou falar pro torcedor do Cruzeiro que é uma vaia absurda, porque era um momento muito crítico no jogo de um jogador que sim, tem carregado o ataque em relação aos números, mas que não definiu. E o torcedor, ele pensa, o torcedor do Cruzeiro tem trauma. Ele vê 45 pontos e lembra, por exemplo, do ano que o Coritiba, em 2009, foi rebaixado com 45 pontos e 12 vitórias. Hoje o Cruzeiro tem 11 vitórias. Então não vai ser eu que vou vir aqui e falar assim, um jogador perdeu o pênalti em um momento tão crítico do campeonato para o Cruzeiro e ele tem que ser aplaudido. Não, a torcida do Cruzeiro já apanha muito e se o Cruzeiro não está pior é porque ela realmente não abriu mão durante todos esses anos. Ô Valu, eu concordo contigo que a vaia ela é inerente ao futebol. Ela vai acontecer, cara. Se você quer ser jogador de futebol, você vai ser vaiado. Vai ser cobrado, você vai ser xingado da arquibancada. Da arquibancada, ali, beleza, ok. A questão hoje eu faço do que eu falei do Paulinho em relação ao Bruno. O torcedor do Cruzeiro que vai o Bruno, ele não entende de futebol hoje. Thiago, eu respeito a sua opinião, mas discordo. São contextos completamente distintos. São, claro que são, mas os dois, se a gente fizer uma análise do que os dois entregam, o Bruno tá pro Cruzeiro como o Paulinho tá pro Atlético. E aí você pegar a representatividade de cada jogador para cada equipe. O Bruno é o principal jogador do Cruzeiro em 2023. Paulinho, para mim, é o principal jogador do Atlético em 2023. Tudo bem, o Atlético disputa o título, o Atlético tem outros jogadores no elenco que conseguem carregar esse piano junto dele, mas o Bruno é o principal nome do Cruzeiro em 2023. Por causa disso, esses caras são uma bolha, não podem ser vaiados. Eu acho. O Hulk foi vaiado o ano passado, Thiago. E achava injustiça. O Paulinho foi vaiado esse ano e eu achei injustiça. Mas a questão eu acho injustiça com o Bruno uma vaia. Mas a questão acho. Vaiar como foi vaiado, porque perdeu um pênalti. Eu nem acho isso um grande problema, embora reconheça a importância torcedor dele é paixão, na temporada. Gente. Agora, o que eu abomino é execrar, é ficar fazendo esse tipo de atitude ali com a família do cara, sabe? O cara tá ali chegando no banco, xingar de algo que a gente não sabe. Isso é outra que eu tô esfera dizendo pro Bruno Rodrigues assim, ô Bruno,
não revida não, mas eu não sei o que o cara ouviu. Aí é que porque tá, o Paulinho, Exatamente. quando Aí é foi que xingado na descida ali da Arena MRV pro vestiário, ele desceu, depois ele voltou. Eu não sei o tamanho do insulto que o cara recebeu. Ninguém tem sangue de barata de ser insultado e vai, Aí é tá que tá. tudo bem. Vamos lá, dá um beijinho aqui, né? É porque é fácil pra gente falar assim, Bruno Rodrigues, você é um profissional que trabalha com futebol, você sabe que funciona assim, você tá acostumado, então pra que você vai brigar com o torcedor? Agora, no meu caso, se eu tô trabalhando e vem gente xingar minha mãe, xingar meu pai, e eu tô vendo, Everton, pelo vai pra amor de cima, Deus. Fala da Baiana. Eu não vou pra cima, mas calada também eu não Calado não fico. dá pra Eu não ficar. vou ficar quieta deixando ninguém ofender os meus. Pode falar o que quiser comigo, não tem problema, gente, eu não ligo, principalmente se eu estiver bonita. Quando eu tô bonita, esquece. Olha só! Agora falando sério. Sapateando na cara dos feios. Ela não dá, moleque. Tá aí, né? Foi boa Agora de falando sério, gente, voltando aqui, falando sério, vem falar com pessoas que não tem nada a ver com o seu trabalho, sabe? Com a sua mãe, com o seu pai, com o seu irmão, com o seu filho, com a sua família. Isso eu não aceito. Então, se isso aconteceu, Bruno Rodrigues, eu tô com você, porque no seu lugar eu também não teria sangue de barata, pode ser quem for, tá? Com os meus, ninguém fala do jeito que quer. E tem muita gente folgada também, que tem que começar a ser colocada no lugar. Não é assim. Pode falar o que quer e pode fazer o que quer, que fica por isso mesmo. Vira bagunça, né? Aí não tem jeito, vira não, baguncinha, hein? vira baguncinha. Então tem que ter, Mas tem que uma ter hora limite. a casa cai. Agora, o Bruno Rodrigues, não se aborreça não, porque não vai adiantar você também ficar batendo boca. Mas te entendo você ter ficado pistola, tá? E entendo o torcedor que vaiou também, porque agora nós temos aqui o Thiago Fernandes, que é o sommelier de comportamento de arquibancada. Não, mas eu disse que o torcedor pode vaiar. Fala, Eu só acho Matheus que ele não Pereira, entende esse é nada de bola. bom demais e salvou mais uma vez, assim como o Thiago Fernandes salva o programa. Estava ansioso, estava tranquilo, eu faço meu trabalho, na hora que tiver que sair a bola vai entrar. Eu fui feliz hoje, pude conseguir ajudar o time com um ponta. Eu ficaria muito mais feliz se a gente tivesse concretizado todas as jogadas. O gol nada mais que é complemento de trabalho coletivo, a gente tem trabalhado essas jogadas todas. A gente continuar dando seguimento que a gente está fazendo, acho que a gente vai continuar sendo feliz, como a gente tem crescido a cada jogo. A régua para medir. Presta atenção na pergunta do HG, ok? A régua para medir o que o Cruzeiro precisa fazer atravessando a barreira de 23 para 24 anos que vem montando um time. A régua é essa aí? É Matheus Pereira, William, Marlon, Bruno Rodrigues. A régua é essa aí? Porque não pode ser menos que isso, não, irmão. Na minha opinião, sim, né? E o Matheus Pereira fez um jogo ontem realmente mais parecido do nível, né? Que eu, pelo menos, me acostumei a vê-lo atuar. Ele precisa, às vezes, de gente que pense e que entenda o que ele quer fazer dentro de campo, né? Fez uma boa partida, sofreu pênalti. O gol, no momento que ele faz o gol, para mim, o Cruzeiro estava bem atordoado, é muito mais no talento dele que o gol acontece. Depois o Cruzeiro volta para o jogo após o gol dele, enfim. Eu acho que é por aí. Claro, o Cruzeiro tem que definir, né, o seu futuro, para mim, ainda indefinido com relação à permanência na Série A. E só destacar, assim, até coloquei no meu Twitter o perfil Cruzeiro em Vídeos, pegou uma parte de um comentário que eu fiz. Cruzeiro ontem consegue tomar um gol do Atlético Paranaense exatamente igual ao gol que tomou no primeiro turno no jogo na Liga Arena. O gol de empate marcado pelo Pablo, né? É a mesma jogada, uma bola do Fernandinho do lado direito, eu acho que é uma falha do Marlon ali na cobertura também. O Castan não consegue, o Vitor Roque faz o gol quase que a bola batendo nele, quase que sem querer na verdade. Lembrando que a jogada começa com um erro de passe do Fernando Henrique. Fernando Henrique, que por muitas vezes eu fui um dos que falou a respeito de oportunidades para o Fernando Henrique, exatamente por conta dos outros que estavam jogando. Ontem o Fernando Henrique me provou mais uma vez porque que ele não tem oportunidade. Essa que é a grande verdade. Stefano, você não vai fazer isso com a gente não, Stefano. O Popó tá aqui, chama o Autuori. Não vou chamar, Popó. Eu te respeito demais, mas não vou chamar. O Autuori não, cara, esse horário. Muita gente acabou de almoçar, vai dar um sono na turma. O Popó falou um negócio Não comigo. tem o Fernando, não? O Fernando não falou O ontem, Popó não? falou um negócio comigo, Elton, que o Popó matou. Ficou na beirada do Você campo. lembra daquela propaganda que tinha na Globo, que o Cid Moreira vendia a Bíblia? Bíblia, E aí lembro. ele fazia. Ele ia lendo o salmo. O Paulo Autuori na coletiva, irmão. Senhor, ontem ele meteu o negócio de dai antropologia, meteu umas frases meio malucas lá.
perguntava uma coisa, ele respondia outra. Aí ele gravitou no assunto da violência, e ele começou a falar da CBF, depois juntou com... Nossa, velho, eu fui vendo aqui, eu falei, de novo, deixa o Seabra, né? Mas coletiva. conteúdo. Cara, ontem o Fernando Seabra Jesus ficou amado. o tempo todo. Ontem foram 90 minutos mais os acréscimos. 90 minutos em pezinho na beirada do campo, orientando a equipe. Agora, e aqui, Nada me tira da cabeça aquilo que a gente já falou. Olha aqui, ó. Isso aqui vai encher a sua cabeça agora. Eu não sei se de dúvidas. Não, nenhuma. Não enche. Você entraria agora na KTO.com e apostaria que o Cruzeiro não cai? O Cruzeiro não cai. Justamente pela análise que o Thiago já fez, porque esse pontinho aí coloca o Cruzeiro numa situação um pouco mais confortável perante aos 3 times que estão abaixo. Os caras tiraram muito ponto do Bahia aí. Popola meteu o Bahia rebaixado. Eu coloco o Bahia, por exemplo, o Thiago já fez essa conta. O Bahia precisa de 4 pontos. Os confrontos América, aqui em Belo Horizonte, ou seja, se ele empata com o América, ele precisa vencer. Eu estou explicando justamente o que você falou, cara. E vai discordar dessa situação. Se ele empata com o América, ele precisa ganhar do Atlético. O Santos tem 2 jogos difíceis. O Vasco ele enfrenta Grêmio fora de casa e o Bragantino dentro de casa. A questão do Bragantino, para mim, já é um pouco diferente, porque o Bragantino já não preocupa com mais nada. A pontuação dele, ele não vai brigar para ficar entre os 4, a pontuação que ele tem hoje, e ele já está no G6. Acabou, o G6 já está definido. Só vai definir posição de onde que um tá e o outro fica. Enfim, o Cruzeiro... Volta pra mim, Popó, por favor. O Cruzeiro, eu queria pegar ainda a frase do Matheus Pereira. Ele fala, a cada jogos estamos melhorando. E o Cruzeiro, desse Cruzeiro do Fernando Seabra mais Paulo Autuori, ele mostra rendimento de melhora e pontos de melhora a cada jogo. A cada jogo a gente vê um Cruzeiro melhor. O jogo contra o Fortaleza, ele lembrava normalmente aquele Cruzeiro que a gente viu do Zé Ricardo, que deu um momento e foi lá e o Genta que gosta de falar, vem gol cagado, vem gol cagado. E o gol cagado veio. E o Cruzeiro conseguiu a vitória em cima do Fortaleza. Depois, os jogos foram jogos de confiança do Cruzeiro. A semana do Cruzeiro é muito boa. A vitória para cima do Goiás, da forma que foi, o Cruzeiro teve 30 minutos muito bons contra o Goiás. Poderia ter saído na frente. E pelo acaso do futebol e pela dificuldade que o Cruzeiro tem de fazer gols, não conseguiu fazer o gol antes. E foi vir lá no finalzinho. Enfim, vitória, pronto, mala. E agora no jogo de ontem, o Cruzeiro foi superior o tempo todo. Até no momento que ele tomou o gol, ele era melhor. Eu tô nessa com o Elton. Eu acho que o Cruzeiro começa nessa sequência de Seabra, Autuori, ele começa o jogo contra o Fortaleza. Ele pra mim foi pior que o Fortaleza e conseguiu a vitória. Depois ele é igual ao Vasco e empata de fato ali, pra mim era um resultado até justo. E depois disso, os jogos contra Goiás e Atlético Paranaense, o Cruzeiro é bem superior às 2 equipes. Pra mim o Cruzeiro foi superior ao Goiás, os 90 minutos. Em pouquíssimas vezes o Goiás criou oportunidades. E no jogo de ontem, a mesma coisa. O Cruzeiro foi superior ao Atlético durante os 90 minutos. É que o Atlético faz um gol, talvez num lance de um pouco de sorte também, do Vitor Roque, acaba empurrando a bola empurrando pro gol. Fernando Henrique. Tem a falha do Fernando Henrique. Então eu acho que assim, numa análise do jogo, o Cruzeiro foi bem superior ao Atlético. Ele teve desempenho. Aí precisava talvez ali, se a vitória viesse, acho que o Valu estava mais tranquilo hoje. Mas 45 pontos não é mais não. Eu acho que o Bahia tá no bico do corpo. Tá no Bahia e o Vasco, hein? Ah, o Bahia, o Vasco, pra mim, o Bahia ganha do... O Vasco, eu acho acho que até que pelo menos uma Você vitória acha, vai de verdade? conseguir. Acho. De verdade, isso que o Bahia tá jogando aí, cara, o Bahia fez uma partidaça contra o Corinthians, mas é uma ilha no Mas, meio assim, do oceano do Campeonato Brasileiro do Bahia. América e Palmeiras. Não, o América tá Foi morto. escárnio. Foi um atropelo. O América não pegou na bola. Contra o América, acredito que o Bahia ganha. Também Agora, Mas e vai a ganhar mala? E a os mala, dois pai? jogos. E a malinha branca? Mas não adianta. Não O time adianta. do América não aguenta Nessa mais. altura gente. do Eu acho que não aguenta campeonato. Eu quero ouvir o Valu. Valu,
Eu quero te ouvir, mas você pode esperar só eu dar um recadinho do colchão? Ah, não, desse colchão aí, pô. Desse aqui só, se fosse de outro não, né? É isso só desse aí, aí. isso é fidelidade, acima de tudo, com os parceiros aqui. O Valu disse, se for Oriental Médico, pode falar, se fosse de outro não. Eu preciso dar uma dica para você que ainda sofre com dores nas costas, dorme mal, acorda pior ainda e tem um dia péssimo. Sabe o que você pode fazer? Você vai pegar o telefone agora, vai ligar para esses números que estão na tela, tá? Atenção, porque tem promoção exclusiva para os 10 primeiros que ligarem agora. 992160262 0800 038 2000. Você vai fazer o seguinte, vale até hoje. Não sei se a Josi vai estender, se o Heloísio vai estender até para a semana que vem. Mas vale para hoje. Comprou um colchão de casal, ganha um colchão de solteiro. É promoção de... Eu ainda vou me arriscar aqui. A Josi vai brigar comigo, mas... O que é mais uma flechadinha para São Sebastião, né? Então é o seguinte, pode... Ah, mas hoje eu mudei a promoção. Mudei. Aqui, comprou o colchão, 2 travesseiros. Não é mais do colchão. A Josi está falando comigo aqui no ponto agora. Não, Everton, hoje, a partir de hoje, a promoção acabou, Everton. É Black Friday, é Black November. Hoje já é 1º de dezembro, Everton. Viu, Josi? Já entendi. Então é o seguinte, comprou um colchão, 2 travesseiros. Você quer comprar um travesseiro que tem caixa de som, alto-falante dentro dele? Deitou a cabecinha aqui, bluetoothzinho, põe uma música, põe o Cid Moreira rezando, põe o Paulo Autuori filosofando e vai dormir sossegado? Nós temos. Você quer um colchão com cofre para guardar aquele dinheirinho? Eu tenho. Você quer um colchão com massageador? Eu tenho. Não, Everton, não quero nada disso. Eu quero um colchão para dormir. Eu tenho. Todos com a mesma qualidade, imbatível, com selo do Inmetro que atesta a qualidade do meu colchão. Você compra aqui, ó, 992160262 0800 038 2000 e o QR Code lá no canto. Fala com a gente, compre o melhor colchão do mundo, da vida. É o Oriental Medic, esse é bom demais, é o colchão que Thiago Valu dorme. Eu vou para um break, mas o Thiago Valu precisa só dar uma palavrinha para Paulo. Não brinca comigo não, vamos deixar ele falar, que é importante a opinião dele para nós. É que o Cruzeiro tem problemas, né, para o jogo contra o Botafogo. O principal deles, o William, tomou o 3º cartão amarelo. Só de prensar no substituto, a torcida do Cruzeiro tem calafrios. E o Paulo Autuori falou que vai precisar mexer em algumas peças por conta da questão fisiológica. O Cruzeiro teve um intervalo muito curto, correu demais ontem contra o Atlético Paranaense, então deve ser um time com algumas mudanças contra o Botafogo. A gente fala mais daqui a pouco na volta do intervalo, projetando também um Galo no final de semana. É Mineirão, a bola rola contra o São Paulo. Até já. E break nos donos da bola de hoje. Sextou, rapaziada. Sextou com intervalo premiado, inclusive. Ô, Fabrício, coloca uma música aí pra nós, Fabrício. A que você quiser. A que você quiser, com você. Aqui, ó, Mábila pediu um samba. Pediu um samba, nossa querida Mábila aqui, ó. Coloca um sambinha pra gente aí. O show tem que continuar, essa é muito boa. Sou fã. Nós iremos até Paris. Ai, esse aqui sabe. O Neymar jogar. Enquanto eu vou falando sobre o sorteio de hoje, nós 2 pares de ingressos para Minas e basquete cearense, né? O Minas líder do NBB aí da primeira fase do NBB com 9 vitórias e apenas 1 derrota. Então mande um print da sua inscrição no nosso Band Zap com... Aí. Então assim, além de ouvir um sambinha hoje, você vai assistir um basquete, 2 pares de ingressos. Vou sortear 2 pessoas aqui, gente. Então mandem print, eu vou sortear durante o break, inclusive, né? A única derrota do Minas foi pro Bauru no campeonato. Hoje às 19 horas no Minas Tênis Clube, no Lourdes. Então mandem o print da inscrição que eu vou sortear aqui, fechou? Ou qualquer coisa a gente dá o resultado ao final do programa. Aí, o clima da sexta-feira é esse, né? Nosso querido Dilcinho está aqui animado, dançando aqui atrás da câmera também. E eu vou ler mais comentários aqui. Paulo Maciel falou, tem que se discutir, entre outras coisas, como o time do Cruzeiro enfeita jogadas, quando deveria fazer o básico. Um outro fato é, os caras não sabem dar passe e chegar no gol adversário, o básico do futebol. E quando estão próximo do gol, chutam pra cima a maioria das finalizações. Não conseguem chutar rasteiro. O Paulo Maciel fez várias críticas aqui também,
né? O Ronaldo tá pedindo oportunidades para o Fernando mais uma vez. O Fernando não tá sendo relacionado, talvez seja relacionado pro próximo jogo aí, né? Contra o Botafogo lá no Rio, mas não foi relacionado ontem, nem entrou. E o Gibson Gustavo falou assim, o Bruno Rodrigues não foi vaiado pelo pênalti, foi vaiado por todos os outros erros que cometeu no jogo. Cheio de perna o jogo todo, tentando dar de letra e outras firulas. E errou todas. Mas também, apesar da vaia, o Bruno Rodrigues, quando ele foi substituído, depois teve um coro da torcida que inflamou mais, que era cantando o nome dele, então a torcida do Cruzeiro dividida e mais apoiando o time, também tem que apoiar na reta final, não tem muita escolha, fechou? Então vamos voltar para a TV e depois a gente dá os resultados do intervalo premiado. Valeu! Do jogador, porque é o seguinte, a proposta chega, né, não, Eltim? Aí vamos imaginar, o Cruzeiro, vamos imaginar, tá? Eu não acho que quer, não. O Cruzeiro, de repente, quer que o Bruno Rodrigues fique. Sim. O Inter já chegou 15 milhões para levar. Aí eu falei, depende da vontade do jogador. Eu falei com o Romano ontem, depende da vontade do jogador. Aumenta o salário. Eu tenho, quer dizer, quase certeza, eu não posso ter, mas eu acho, pelos movimentos, que o Bruno Rodrigues está doido para meter o pé, cara. É isso que fica parecendo. É isso que a gente fica analisando. Eu acho que eu acho que a permanência hoje ela é improvável. É que não dá para cravar ainda, né? A gente precisaria ver as propostas que vão chegar, porque o Campeonato Brasileiro termina na quarta-feira que vem. E aí começa já a agitar ainda mais essa questão de janela. Com esse agito da janela, eu acho que o Bruno Rodrigues pode deixar o Cruzeiro. E assim, eu diria hoje que é improvável a permanência. Ô Ti, só reforçando a sua informação, que você apurando essas coisas e veio também do JB lá de Porto Alegre, a gente falou a respeito da saída do Bruno na quarta e na quinta. Quem contratou o Bruno Rodrigues pro Cruzeiro? Na quarta e na quinta. Qual diretor de futebol? Já era a gestão do Pedro Rodrigues. Já era o Pedro Martins. Pedro Martins, perdão. Aqui. Não tem nada a ver com o Matos, não, né? Não. Aí. Tô te perguntando porque o Matos está fechando com o Internacional. É mesmo? É. Então fechando, né? Já? Não, tem eleição ainda. Não é possível, velho. Não é possível. Isso é brincadeira. Só pode ser brincadeira. É brincadeira dele, gente. É brincadeira. Aqui, mas essa notícia veio na terça e na quarta. Começo. Ontem foi oficializada por vários sites que também deram a notícia que a gente já tinha dado aqui na terça e na quarta. Movimentou. Aí eu pergunto, quantos torcedores do Cruzeiro não foram pro estádio já de olho para qualquer coisinha que o Bruno fizesse virasse motivo? É porque tá vendido. Aqui, não duvido. O Stefano Poc está perguntando, é uma pena que vocês não podem ouvir. Ele está perguntando aqui no ponto, é a hora do Cruzeiro hoje? É hora. É a hora. Ele tá perguntando, o editor-chefe. Fala com ele muito, senão dá uma aula de jornalismo pra ele. O que é que você falou, Popó? Quem jogou ontem? Tem um time disputando o título, se não esquecer. O título do Campeonato Brasileiro. Aí, vocês acharam que eu tô Vocês só duvidando. falam do Cruzeiro, O jogo de ontem, foi do Cruzeiro. Olha só, daqui a pouco vamos falar do Atlético, porque agora eu quero falar. Essa aqui é campeã brasileira, mas disparada há muito tempo. Eu falo de Gominha Pneus. Preste atenção. Gente, a Gominha Pneus, atenção jipeiros e picapeiros. A Gominha Pneus, nós estamos na onda das picapes. A Gominha Pneus é a maior distribuidora do Brasil dos pneus BF Goodrich. Preciso falar mais alguma coisa? Porque picape que tem BF Goodrich roda, é muito mais bonito, os pneus ficam muito mais, o carro fica muito mais bonito com os pneus. E você que tem os jipões também, aí eu falo Jeep, mas aqui esse modelo, né? Que o pessoal usa para fora de estrada ou não. Ou tem um jipão para rodar na cidade. BF Goodrich. Tem que ser aqui. Agora, quer Michelin? É aqui a maior do Brasil de Michelin. Não, Everton, eu quero outras marcas. Aqui, ó, na Pedro II 3839 eu tenho. E você pode pagar em 12 vezes, aliás, em 10 vezes. E se for à vista, eu te dou 5% no Pix. Olha os pneus aqui. Aro 13, 279,90. Aro 14, 309,90. Aro 15, 289,90. É isso. Então é o seguinte, vai pagar em até 10 vezes sem juros ou 5% de desconto para pagamento no Pix.
Então, isso é Gominha Pneus. Vá até a loja mais próxima, mas eu lembro, essa gominha aqui, recém-inaugurada, está na Pedro II, 3839. Pedro II, 3839, 2533 1995 2533 1995 e o Atlético enfrenta o São Paulo. A bola rola amanhã, só que no Mineirão, para mais de 50 mil espectadores. Vitória é fundamental. Se quiser ainda sonhar com o título do Campeonato Brasileiro, vai ter que vencer o jogo aqui, depois partir para a última rodada contra o Bahia e de repente, eu não sei, gente, esse campeonato tá tão louco. Eu falei isso aqui ontem, vou repetir hoje. Sei lá se na última rodada o Cruzeiro ajuda o Atlético ajuda o Cruzeiro. Você acha difícil isso, Thaís? Difícil. Essa loucura que tá? Difícil. Esse Campeonato Brasileiro, Everton, pra mim foi o pior que eu vi em termos técnicos. Que isso? Não, realmente. Em termos técnicos, eu acho que faltou muita coisa esse ano. Tanto que o grande time do ano era o Botafogo. E a gente viu o Botafogo jogar e não tinha nada demais no Botafogo jogando. E durante muito tempo foi a grande sensação do campeonato, que mesmo no primeiro turno, que eles fizeram um primeiro turno muito bom, eu assisti os jogos do Botafogo e pra mim não tinha nada demais nesse time do Botafogo. Era só um coletivo que encaixou muito bem. Agora, se a gente pegar nessa reta final, tô falando que tecnicamente faltou, mas tá sobrando emoção. Então, pra mim, é o melhor campeonato brasileiro que eu já acompanhei nos últimos anos. É o melhor dos piores, né? Você falou do nível técnico e se tornou emocionante. É tão maluco que a gente chega aqui, pra mim tá sendo o melhor de acompanhar, de ser surpreendente, de você não saber o que vai acontecer, porque a gente tá acostumado, o time pega, né, uma frente aí muito grande em pontuação, ganha sei lá com quantas rodadas de antecedência. O Botafogo abriu 22 do Galo. Exatamente. Então assim, perde a emoção, perde a graça. Tá aí. E agora a gente tem essa situação. É o campeonato das oscilações, né? A gente trata o campeonato como o campeonato da regularidade. Quando a gente pegar o final do campeonato e falar assim, o Palmeiras foi o campeão, porque foi o time mais regular. Mas ele também viveu a irregularidade dele. Que foi um período que ele ficou 5 jogos sem vencer, sendo um da Libertadores e 4 jogos do Campeonato Brasileiro. E se eu não me engano, o Thiago vai me ajudar. Eu acho que foram 4 derrotas, né? O time teve uma sequência não Logo só depois que o Dudu machucou, foi foram em setembro. resultados. Ele ganha do Vasco e começa a oscilar. Foram resultados bem ruins, ou seja, a oscilação do Palmeiras, ela também aconteceu. A oscilação do Flamengo também aconteceu. A oscilação do Atlético também aconteceu. E se você se perguntar... Mas a oscilação do Botafogo aconteceu no pior momento. E foi a mais longa, né? E é a mais longa. Agora, olha, são 8 jogos, né? 9 falou. Não, então é igual do Atlético. 9 jogos. A oscilação do Botafogo é idêntica do Atlético. A diferença é que o Atlético tem um jogo da Libertadores, né? Que no Brasileiro foram 8. São 8 jogos O Galo brasileiros. completou 10 jogos sem vencer. Veja você. O Palmeiras do Abel perdeu pro Atlético, perdeu pro Flamengo, perdeu pro Grêmio no retorno. Sim. Perdeu pro Grêmio, que são times que estão brigando ali em cima. Sim. Né? E ainda tá liderando com a mão na taça, sabe? E só para você ter uma ideia, o Atlético venceu todos que estão ali em cima. Eu falei no retorno. ontem, o Galo é o campeão do G6. Ele é o campeão do G6. E ainda assim não foi suficiente. Não foi Não suficiente. é o suficiente. Não foi suficiente. Pelo menos até agora, né? Justamente pelo resultado que teve contra equipes já rebaixadas e equipes que estão brigando contra o rebaixamento. Agora, nenhuma opinião vale mais pra mim de projeção do que a sua. Nessa reta final do Atlético. Eu sou um otimista, né? Não é questão de ser otimista. Eu sou Você não otimista erra. por natureza. Você não erra. Não, já errei muito. Você falou que o Cruzeiro está garantido na elite. Você falou. Agora, mas falei que ele estava na Libertadores no dia 20 de janeiro. Não, agora. Diante do que você está assistindo, você acha que o Cruzeiro permanece. Ok. E o Atlético nesses 2 jogos? Então, eu acho que sobre a pontuação. São 6 pontos que o Atlético faz. Sim, para mim o Atlético faz 6 pontos. O Atlético vence o São Paulo no Mineirão e vence o Bahia. Posso fazer uma pergunta capciosa? Por favor. Olha para a câmera. Responde sem titubear. Sim. A câmera lá, o Guto já virou, tá em você. Se o Atlético chegar na última rodada, ganhou do São Paulo amanhã. Tá. Chegou na última rodada, digamos que o Bahia vença o América. Você acredita que o Atlético pode facilitar para o Bahia na última rodada? Não. Não, mas você fez assim e falou não? É que eu sou igual o Chaves. Mas não, acho que o Atlético não facilita. Em momento algum ele vai facilitar na última rodada. Independentemente da situação. Cara, o negócio é o seguinte, esquece o Cruzeiro cair. Esquece. O Cruzeiro não vai cair. Então, e aí, cara, não é só pela pontuação que o Cruzeiro fez, tem também a situação envolvendo os outros times, a pontuação já deixa o clube mais tranquilo, então não esquece isso. Pensando no Atlético,
O Atlético precisa contar com o Fluminense nesse fim de semana. Nossa. Se o Fluminense vencer o Palmeiras no Allianz Parque... Ou eu empatar, Thiago. Eu acho que É um empate Pra mim, também. pra mim tem que ser vitória. Empate ajuda. Pensando em tudo que tem que acontecer, tem que ser vitória. Gente, mas acho Se o Fluminense... eu acho quase não. impossível. Se o Fluminense vencer o Palmeiras neste fim de semana, eu tô pra te garantir que o Atlético vai ser o campeão brasileiro. Se o Cara. Fluminense vencer. Aí Uma é que vitória tá. do Fluminense pra mim Cara, é suficiente pra ganha, dar o gente. empate coloca o Atlético muito grande na competição, caso o Atlético vença o Vença. São Paulo. O Atlético vencendo o São Paulo, aconteceu o empate, Mas a questão vai, é a seguinte. vai ficar com o Cruzeiro. Mas a questão é a seguinte. Vai entrar todo mundo de Cotia amanhã. Eu não no acho Mineirão. que o Cruzeiro vai chegar na última rodada com chance de rebaixamento. Eu não acho que o Cruzeiro chega na última mas o rodada. Cruzeiro com vai chance jogar de para rebaixamento. vencer. Não, peraí. O Cruzeiro joga para Peraí. vencer contra o Palmeiras. Eu só acho que o Cruzeiro não vai chegar na última rodada com chance de rebaixamento, porque ele vai enfrentar o Botafogo. E o Botafogo hoje É, o é Botafogo aquele que tá em chega e faz o que Gente, quiser. vai precisar- Vem, ganha, dá. Não, mas peraí, mas vocês vai precisam- embora. Botafogo. Mas vocês precisam até lembrar. vir. Mas peraí, o Valu chamou a atenção aqui. E o Valu está estarrecido com o que vocês estão dizendo. Tô mesmo. Chamou a atenção aqui o seguinte: o Cruzeiro Eles estão tem, no quarto do pânico. O Cruzeiro tem desfalques, o filósofo da bola, o filósofo azul, Paulo Autuori disse que vai mexer muito no time. O time vai para o jogo no final de semana contra o Botafogo com um desfalque importante, vai ter alterações. Então o Valu está chamando a atenção. E vocês já estão colocando o Cruzeiro garantido. O Thiago acabou de falar. Está garantido. Num campeonato que o Elton acabou de citar de oscilações. Oscilações. Desde lá de cima, dos mais fortes até os mais... Com ódio de você. Não é isso. eu não tô Só com acho ódio, que não. engraçado, a oscilação vem dos melhores, mas o Cruzeiro agora não perde mais. Não, a questão, o Cruzeiro Não é pode perder os perder, dois. não é Com que perder tá só perdendo, os com que dois. tá jogando. É que ninguém É soube. que que a tá gente jogando acha, agora, eu vocês disse, conseguem A cravar. incompetência Não. dos que estão abaixo do Cruzeiro é maior do O Bahia que a vai lá, incompetência faz do 5, Cruzeiro. perde de 1. Gente, esse é o campeonato. Pra mim, esse é o campeonato. Aqui o Popó gritando aqui, bora Bahia pra segunda divisão. Não, Você Bahia gritou não. aqui agora pra mim. Eu acredito Cara, que é o mas Aqui, o Bahia. Cruzeiro muito tem triste 2 eu falar, eu jogos. queria O que era Cruzeiro tem Santos. 2 jogos. Empatando contra o Aqui Botafogo. é a hora do Cruzeiro, irmão. Não, mas Não, é eu tô porque, fazendo conta do porque isso Atlético. interfere, O título do Atlético interfere, hoje gente. passa pelo Passa. Cruzeiro. Pela Então, sequência ele passa do pelo Cruzeiro. Cruzeiro, é fato. Gente, eu vou falar de O novo. momento é de falar do Atlético, mas pra Sabe falar qual- de possível Olha título como do é que são as Atlético, tem que coisas. falar Gente, Cruzeiro. Eu vou falar de novo. O Atlético- Gente, imagina a cena, Thiago. Não, mas é que... Última rodada do Brasileiro, Palmeiras e Cruzeiro no Mineirão. O Cruzeiro precisando ganhar o jogo. O Atlético contra o Bahia lá, o Atlético precisando ganhar o jogo. O Atlético para ser campeão e o Cruzeiro para permanecer. Gente, ia ser muita emoção. Mas aqui, o Eltinho, olha que O Elton louco. respirou até fundo ali No agora. Atlético hoje, seria interessante, sei lá, que o Cruzeiro empatasse com o Botafogo, porque ele segura o Botafogo, que tá na frente do Atlético. Ele ainda não tá 100% e matematicamente garantido caso o Bahia consiga a vitória sobre o América. E aí, o Cruzeiro empate. O Cruzeiro não pode nem vencer, nem perder. Porque se perder, o Botafogo aproxima. Se ele vence, o Cruzeiro chega no último jogo sem preocupar com nada. Me dá um mano a mano aqui, Popó. É torcer pro empate do Cruzeiro contra o Botafogo, porque aí vai chegar empatado contra o Botafogo, vão se enfrentar o Atlético, o Cruzeiro precisando ganhar do Palmeiras e o Atlético precisando ganhar do Bahia. Ó, mano a mano na tela, atendendo a pedidos, eu vou começar a votar, ok? Tá. Atendendo a pedidos, Popó falou não é que possível. Cuidado, Vai hein? fazer isso. Por favor. Não é Everton, possível. Por favor, hoje, pelo menos hoje, vote no Everson, que é o melhor goleiro do retorno. Tá. E ele tem razão. Aí É 2023 ou Carreto brincando? É unânime. É o que eu quiser falar. é unânime. Não, não sou Unânime, sério. né? Quem é Thaís? O Unânime, critério Thaís? é meu, Unânime. Everson. Então, Everson, unânime. Igor, Bonito Rabelo e Arbolenda. Arboleda. Eu vou de Arboleda, eu acho um zagueiraço. Arboleda. A zaga pra mim é toda Mas São o Igor Paulo. Rabelo é bom demais. Até só, porque olha só, a olha só como Arboleda é a o questão Popó das- é danadinho. Nessa aí, ele poderia ter colocado o Igor Beraldo. Rabelo com o Beraldo. E o Lemos Mas com eu o acho Mesmo assim, o Igor perde o Arboleda qualquer levaria dos contra qualquer Eu acho que o zaga Igor é do perde São pros Paulo. dois. A zaga é de São Paulo. É. O Beraldo joga bom demais. Vocês Beraldo estão loucos. jogador. O Beraldo Vocês joga estão bola loucos. pra pra ir caramba. embora. É aqui a zaga do São Paulo, Popó, pula. Quanto tempo mais aí, Cocó? Saravia ou Rafinha? O momento é do Saravia. É isso, concordo. Sarávia. Saravia? Então, Hoje, de Sarávia. novo, hoje, tá? Momento, um errinho ali, momento, Saravia. história, né? Tem um errinho lá atrás. Arana ou Ayrton Lucas? Não, Desculpa, é o né? Wellington. É o Wellington lá atrás esquerdo. Ah, é o Wellington, é verdade, não, é o é o Wellington.
Mas Mas mesmo assim o Arana. Mas assim, agora, Otávio ou Pablo Maia? Pablo Maia. Cara, o Pablo Maia joga demais, mas o Otávio tá numa O Otávio fase. tá Otávio jogando tá muito. muito Eu vou no bem, Otávio. né? Eu vou no Também Otávio. vou no Otávio. Otávio, Gente, Otávio. Pablo Maia joga Otávio, muita Otávio. bola. Mas muita bola. Pablo Maia joga demais, mas sua fase tá de encher os olhos, cara. Dedicação total a você. Pablo Maia é nível Otávio. André do Fluminense. Edenilson ou Alisson? Alisson. Alisson hoje. Alisson, cara, Edenilson se pra mim. reinventou na posição. 2 jogos pra mim, eu já voto no Edenilson, 2 Edenilson. jogos, assim. 2 jogos. Não, eu assumo Acabou meu de chegar o critério. Edenilson. Eu assumo meu critério. O critério é meu, eu falo se eu quiser. 2 jogos são suficientes. 2 jogos pra mim, Edenilson, 2 Super jogos de Ed. Danis. Super Ed. Super Ed. Vira, Popó! Zarate e Wellington Rato. Zarate daqui até Zarate, muito Eu Zarate. acho o Wellington Rato muito bom. Igor mas Gomes essa ele ou perde. David? Igor Gomes, bonito e bom de bola. Igor Gomes. E bom de resenha, tá? Baita cara. Paulinho ou Lucas Moura? Desculpa, Lucas Moura. Paulinho. Paulinho. Desculpa, Lucas Moura. Ô, Lucas Moura, você Paulinho. foi pra Tá seleção dando, agora? cara. Não, né? Então desculpa. Paulinho. Hulk e Luciano, desculpa. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha, Hoje, a já, agenda tá ótima. já vou avisar aqui, tá? Resolveu tudo. Presta atenção. Vou avisar aqui. O vídeo hoje no meu canal vai ser polêmico. Vou matar muita gente de raiva, inclusive coleguinhas da imprensa. Já tô avisando. Eita. Cite nomes. Sabe qual que é Você sabe qual que é o Thiago maior Fernandes. telespectador que eu tenho no meu Thiago canal? Quem? Valu. Que cada vídeo que eu gravo, ele liga pra mim e fala assim, que merda. Mentira. Aí o de hoje, Valu, isso tá uma merda e meia. Valu, e o de hoje mais cedo, Valu, melhorou um pouquinho, mas continua uma merda. Eu gosto dos amigos sinceros, mano. Mudar pra melhor, mas parece que mudou, parece que piorou, né? Agora Tava parece ruim, que agora piorou. parece que piorou. Ô, Thiago Fernandes, Diga-me, meu Deus. KTO.com, pra mim, Atlético 3, São Paulo 1. 3x0 pro Atlético. Pra seguir essa toada dos 3x0, o Atlético vai vencer como venceu o Grêmio e o Flamengo. 3x0 Atlético. Valu, Atlético 3, São Paulo 1. 2x1 Atlético. Ô, Elton Novaes, Atlético 3, São Paulo 1x0. Tá aí. 1x0 pro Atlético. 1. Já ia falar pro tricolor, né? Ia não. Seu safado. Não ia não, não ia Seu não. safado. Thaís Santos. 2x0 Galo. 2x0 Galo. Então vamos lá, gente. Bom final de semana a todos. Juízo. Segunda-feira estaremos aqui com tudo de uma rodada espetacular do brasileiro. Bom final de semana. Fiquem todos bem. Um abraço.